Cabeça, meu pai. Capitão, só tem 5 soldados e um cabo. Então já sabe, como eu disse, entramos macio, cada grupo numa entrada enquanto os macacos da Erivé estão cercados. E agora cada um com seus companheiros e ninguém esqueça as ordens. Talvez a primeira faculdade de cinema onde formaram os técnicos que até hoje estão trabalhando. Tem que fazer um cinema à altura de um cinema que o Brasil precisava. Candinho! Já vou! Pega os ovos, traz tudo cá pra cima! Depressa, rapaz! Já vou! Diabo! Ei, Sancho Panza, você bebeu quase tudo. Não faz mal. A mãe é sua. E a Veracruz realmente funcionou como uma grande escola. Assim é São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. São Paulo das suas ruas formigantes de gente trabalhadora, com suas avenidas esplêndidas, seus parques requintados e seus edifícios imponentes. A cidade do crescimento mais rápido de todas as cidades do mundo. Novas casas, novas ruas, novos bairros, novas fábricas, novos edifícios alargam a periferia da cidade ao longo das grandes rodovias de saída. A grandiosa Via Anchieta que liga São Paulo com o mundo através do Porto de Santos é testemunha desta incomparável expansão industrial. E ali, no quilômetro 18, à entrada de São Bernardo do Campo, ergue-se uma nova indústria, o cinema. É um conjunto impressionante de construções, o maior do gênero em terra brasileira. Quando o Franco Zampari veio para o Brasil, ele encontrou o Titílio Matarazzo e o Titílio convidou o Franco Zampari para trabalhar na indústria dele, que era a Metalúrgica Matarazzo. E o Franco Zampari, como um sujeito capacitado, né, começou a trabalhar nas indústrias da Matarazzo, foi encarregado de montar a Metalúrgica de São Bernardo, ganhando muito dinheiro, lançou uma campanha de vendas de cotas, não é? E com isso arrecadaram, parece que 7.500.000 cruzeiros. Inaugurou o Teatro Brasileiro e foi um dos teatros mais importantes do Brasil, né? E aí ele foi mordido pela doença do cinema e ele formou a Veracruz. Ele era um grande produtor, um grande realizador. E ele não queria só fazer uma empresa para fazer pequenos filmes, como o filme brasileiro era na ocasião. Ele queria fazer, nós vamos fazer filmes internacionais, vamos fazer filmes de grande qualidade. Montou uma casa aqui no nosso bairro, no Jardim Europa, onde se reunia o que havia de melhor em termos de sociedade, de intelectuais e alguns artistas. Diversas pessoas resolveram bolar um filmezinho, O Roubo da Joia, uma coisa assim, em que as pessoas estavam jogando pif-paf e tal, e aí uma das pessoas presentes pegava um colar, escondia, botava as escondidas no bolso de um dos companheiros de carteado, né? Fizeram aquilo, depois projetaram e viram, é isto, cinema, é isto. O Zampari resolveu montar a companhia cinematográfica Veracruz, precisava de gente para trás das câmaras, né?
trabalhasse, pessoal da pesada, né? Fazer produção. Importaram diretores italianos, ingleses, técnicos de tudo que foi lugar do mundo. A inauguração da Veracruz, que fervilhava, movimentava muito o noticiário de jornais, com a vinda de Cavalcanti, nomes de teatro como Adolfo Celli, e o respaldo que o nome do Dr. Franco Zampari, do TBC, estava dando para uma firma de cinema. Houve um aspecto cultural importante, porque a Veracruz, afinal, está inserida no momento em que aqui em São Paulo houve um esforço de se desenvolver a cultura, de modo geral. Quer dizer, você tem a criação de museus, você tem a criação do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, você tem a criação da Bienal. A Veracruz é, no Brasil, o retrato do que acontecia no mundo. Havia uma evolução que parecia uma revolução no campo das artes, década de 50. A concepção do projeto ela era mais ambiciosa no plano técnico, no plano dos investimentos. Então ela gerou uma importação de alguns técnicos, como lá o Chick Follow, que era o fotógrafo, o Raften Richter, que era o montador, gerou importação de equipamentos, tudo para corresponder a um modelo, né, de cinema mais densamente industrial, vamos dizer assim. Chegado por via aérea no começo das atividades da Veracruz, o material em menos de 50 dias foi posto a funcionar. Equipamento eletrônico, lâmpadas e arcos elétricos, câmeras de filmagens, máquinas editoras, gravadores de som, câmeras para efeitos especiais, aparelhos complicados que exigem atenção de técnicos altamente especializados. Enquanto os estúdios se elevavam, as equipes eram postas a trabalhar nos exteriores da primeira película, Caiçara. Vamos fazer o Caiçara, que é um filme passado à beira-mar, tal, em Ilhabela. E eu lá também sapeando, né, assistindo, vendo o que ia acontecer daquilo. Não, tudo bem, vamos todo mundo para Ilhabela. Misturar um pouco de coisas folclóricas muito lindas do litoral, que são muito raras, até hoje ninguém estuda, ninguém liga. Era um trabalho de maluco. Era 24 horas por dia. A gente acordava assim por volta de 5 horas da manhã e lá ia tocando, aproveitar o sol. E quando à noite aproveitar a lua, né? Tínhamos a aparelhagem elétrica que era sustentada por esses geradores e era uma dificuldade imensa. Nós montamos um estúdiozinho também no porto lá de São Sebastião e tinha uma cena que era na casa da dona Cia Felicidade, a dona Joaquina da Rocha. Ela é catadora de papel, em que ela tinha que fazer uma determinada movimentação. E o Celli, Adolfo Celli, que foi o diretor do filme Caiçara, dizia: Dona Joaquina, a senhora não olha para a câmera. Não olha para a câmera. Dona Joaquina, não olha para a câmera. Nossa, o Celli não tem cama nenhuma aqui que o senhor está falando para não olhar para a cama. Não é cama, é câmara, né? Aquele aparelho ali, a senhora não olha. Coisas assim, né? De principiante, de analfabeto. Concluindo o caso da dona Joaquina, ela ganhou o prêmio como melhor atriz coadjuvante. Com Eliane Lage, que era do filme também, e ganhou o prêmio como melhor atriz. O projeto era produzir filmes para o mercado brasileiro, mas com a expectativa do mercado internacional. Ele não queria simplesmente fazer um filmezinho como o Rio de Janeiro produzia muitos filmes, na Atlântida muitos filmes. Ele fazia filme de grande qualidade. Teria passado o irmão do Franco Zampari, Carlos Zampari, para o Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, e visto uma grande fila. Ele quis saber que diabo era aquilo. Entrou na fila e assistiu, era uma chanchada.
achou a chanchada muito mal feita, que era o que todo mundo achava na época. Mais forte que a bomba atômica, mais forte que os mares, mais forte que os céus. O massa. A classe média e a burguesia achava que o cinema brasileiro era muito vulgar. E ele achou isso tudo. E ele teria feito a seguinte pergunta: imagine se fosse bom. No momento que a Veracruz surgiu com um ímpeto enorme, acabou com o cinema carioca, tirando a Atlântida. Todos os produtores independentes cariocas vieram para São Paulo tentando entrar no movimento de cinema paulista que havia na década de 50. E todos voltaram para o Rio de Janeiro com o rabo entre as pernas. Essa conjugação de cinema, arte popular e arte erudita persistiu sempre. E isso canalizava o nosso encantamento de estarmos produzindo, fazendo parte da produção deste mundo. Tive maior prazer em ser contratado para Veracruz. Antes do interesse da grana, tinha também esse interesse da amizade com esse pessoal maravilhoso, do elenco que marcou a época. Naquele tempo não tinha essa idolatria pelo dinheiro, né? Então a pessoa queria ser ator, queria ser atriz, queria trabalhar no cinema. Pouco importava o que você fosse ganhar. E era bem pago. Nunca me canso quando faço o que gosto. Case-se comigo, Lucília, e você vai gostar. Ah, pare com isso. Me faz cócegas. Ele se preocupava com a produção, ele era o produtor. Ele assistia com o chefe de edição, Afen Richter, e eu, como assistente, muitas vezes estava perto deles tomando notas. Foi a primeira grande, né, tentativa de, através de grandes investimentos, montagem de estúdios e mobilização, né, dos mais diversos setores da sociedade aqui em São Paulo. Enfim, é o que o pessoal sempre comenta, quer dizer, é um setor dos industriais que, né, se movimenta para fazer cinema.